E o último assunto desse vídeo é sobre o Rony e que história é essa de que o jogador pode render alguns milhões para o Cruzeiro. Enfim, na noite já, podemos dizer assim, né, dessa quinta-feira, surgiu a informação de que um time do Catar, que não teve seu nome revelado, está propondo uma proposta para o Palmeiras nos próximos dias. Tem a intenção de fazer uma proposta de algo na casa dos 15 milhões de euros para tirar o Rony do Palmeiras. Isso é algo hoje, né, na cotação do euro, de 78 milhões de reais. Enfim, eu vi essa matéria, até não tinha dado muita bola, mas depois lembrei, né, da passagem do Rony aqui pelo Cruzeiro, e você vai lembrar, o mecanismo de solidariedade poderia render um valor interessante para o clube. Aí no caso você deve estar me perguntando, né, mas por que poderia render, né, Gustavo? Então essa é a questão agora que eu quero ver o que vai fazer nessa situação, porque o Rony chegou aqui no Cruzeiro quando ele tinha seus 20 anos de idade, e ele ficou emprestado até 2017, no caso teve passagem no Náutico e um time do Japão. Porém, ele, no caso, jogou apenas 3 jogos na equipe de base do Cruzeiro antes dele completar, né, no caso, o seu 20º aniversário. Chegou com 19 e ficou até 22. Então, assim, não vamos saber se, por exemplo, esse percentual vai ser repassado para um Náutico ou para um time do Japão que ele estava emprestado, ou se o time que tem um passe do jogador que ficaria com um percentual de mecanismo de solidariedade, né? Porque seria bem paia. O Cruzeiro ficando com um jogador 2 anos e meio, e algum time igual, por exemplo, o último time dele do Japão ficou apenas 10 meses de empréstimo por lá e teria um percentual, sendo que ele era do Cruzeiro ainda. Enfim, seria uma situação bem paia mesmo, mas vamos aguardar para ver como que vai ficar essa situação. Lembrando que a FIFA repassa algo próximo de 5% do jogador, no caso para os times formadores. O Remo teria um papel importante porque ele fez a base e o time principal todo por lá. Ele fez 22 jogos e 5 gols pelo Remo antes de chegar ao Cruzeiro. Então, no caso, até o Atlético Paranaense pegaria um percentual de mecanismo de solidariedade. Então, eu acho que o Cruzeiro no máximo ficaria, no melhor das hipóteses, com 2% desse valor da negociação. 2% de 78 milhões de reais. Até que dá um valor razoável, vai 1.560.000. Não iria mudar muitas coisas aqui no Cruzeiro, mas já é um terço, né, da folha salarial, 2/3 da folha salarial do Cruzeiro na temporada. Então vamos aguardar para ver se vai ter avanço nessa tratativa. Eu acho muito difícil, porque a janela no Catar fecha no dia 15 de setembro e eu não acho que o Palmeiras vai ter interesse de vender o Rony, que vive uma fase absurda realmente nesses anos pelo Palmeiras, apenas 27 anos de idade. Tem um potencial bom de revenda ainda, 19 gols em 51 jogos, números absurdos. Ano passado 12 gols, em 2020 quando ele chegou 11 gols e 10 assistências, uma fase excelente com o Abel Ferreira, técnico português, que, né, no caso tem feito um bom trabalho à frente do Palmeiras. Lembrando que ele foi muito bem pelo Náutico, emprestado pelo Cruzeiro em 2016, 14 gols marcados em 51 partidas, e no time do Japão ele fez 36 jogos e 8 gols. Engraçado, né, que o Mano Menezes, que pediu a contratação dele quando estava no Palmeiras, foi o mesmo que não deu chances pro Rony, tanto em 2015, tanto em 2016, quanto também em 2017. Curiosidades aí do futuro, né, do jogador, que não teve nenhum espaço no Cruzeiro. Bom, quero começar falando sobre o Paulo Pezzolano, que afirmou depois da partida contra o Operário que, assim, no caso, vai dar uma rodagem um pouco maior para esse atual time do Cruzeiro. A expectativa é não perder, né, no caso, o foco e nem a qualidade técnica, mas alguns jogadores que não vinham tendo tanto espaço devem aparecer com mais frequência, ao menos no banco de reservas, e entrar no decorrer das partidas. O Pezzolano colocou nessa expressão de rodar um pouco mais o elenco do Cruzeiro, até porque, assim, a classificação para a Série A no ano que vem muito bem encaminhada, e também, assim, em relação ao título, né, eu vejo o Cruzeiro fazendo mais umas 3 vitórias aí, dá para conseguir tranquilamente e assegurando esse título matematicamente. Então, o Pezzolano afirmou isso nessa última entrevista coletiva, e no caso tem alguns jogadores pelo Cruzeiro que ainda nem estrearam, como por exemplo o Gabriel Mesquita, goleiro, que está desde o início do ano, e o outro Marquinhos Cipriano, que eu estou surpreso de até agora ele não tem entrado, né? No caso, os que têm menos de 7 jogos aqui pelo Cruzeiro, a grande maioria deles chegaram nesse meio da janela, né, agora no último mês de junho, que no caso são assim, o Gabriel Mesquita, Marquinhos Cipriano, Wesley Gasolina, os zagueiros Luiz Felipe e o Wagner Leonardo, volante Pablo Ciris, o Chay, Lincoln e também o Breno, jogador que transita, né, entre o time sub-20 e o profissional. Então, assim, eu vejo que o Wagner Leonardo mesmo, apenas 6 jogos no ano, é claro que ele se contundiu, mas, por exemplo, fez um bom jogo contra a equipe do Vila Nova, fez gol e nunca mais apareceu no time do Cruzeiro, porque não tem espaço para ele, né? Eu vejo que é um jogador que tem potencial, até esperava que ele poderia ter um espaço igual o Lucas Oliveira, acabou não acontecendo
ele está emprestado pelo Santos. O Breno aí, jogador da base, já fez no total 6 jogos no ano, assim como o Wagner, né, o Leonardo. O Wesley Gasolina acabou de chegar, 4 partidas para ele. Luiz Felipe apenas um jogo na estreia contra o CSA fora. Muita pressão aí para ele no primeiro jogo já contra o fora de casa contra o CSA. Não fez um bom jogo, mas eu quero ver um pouco mais o Luiz Felipe em campo na sequência do ano. O Pablo Siles também da mesma maneira. Chegou, foi titular em 2 jogos, naquela ausência do William Oliveira, mas acabou perdendo espaço para o Felipe Machado. Tem apenas 4 partidas com a camisa da Raposa. O Lincoln chegou agora, já tem um gol marcado e uma assistência em 4 participações. É um jogador que eu acho que vai ganhar muito espaço na sequência do ano. E, enfim, eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou discorda sobre essa rodagem que o Cruzeiro deve fazer, principalmente agora já nas próximas rodadas, quando assegurar matematicamente o acesso à Série A. Agora eu quero falar sobre uma reformulação que pode haver nesse time do Cruzeiro e começou a partir de ontem, tá? Com alguns torcedores nas redes sociais, inclusive essa matéria do Bola VIP, falando sobre alguns atletas que, no caso, a torcida tem pedido para deixar o clube, né, para 2023. Como, por exemplo, aí no caso, o Wagninho, o Fernando Canezin, o Rômulo, Luvanor, Rodolfo e o Chay. É até surpreendente aí que o Chay acabou de chegar, né? Eu acho bem provável que o jogador, se tiver sendo reserva no Cruzeiro, que ele seja comprado, porque é algo próximo de 500 mil dólares, né? 2 milhões e meio de reais, se o Cruzeiro quiser ficar com ele junto ao Botafogo. O jogador voltou aí a jogar nesse jogo de ontem, contra, no caso de anteontem, né? Contra o Operário, mas acabou não agradando também a torcida. E algum desses outros casos que eu quero comentar aqui com vocês, especificamente sobre o Fernando Canezin. Ele que é o único que, desde quando começou a temporada, tirando o Wagner e Leonardo, que assim, não está tendo muito espaço aqui nesse time do Cruzeiro. Realmente, assim, começou muito bem no estadual. Eu pensei que o Fernando Canezin seria o que é o Neto Moura hoje aqui no Cruzeiro. O Neto Moura sendo o titular absoluto, um cara de transição nos passes. O Fernando Canezin não conseguiu ser esse jogador para o restante do ano. Ele foi muito bem nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Eu gostei bastante do desempenho do jogador. 30 anos de idade, na atual temporada soma aí no total 23 partidas e 2 assistências. Chegou do Atlético Paranaense. E assim, os números dele, fiquei surpreso de ver o tanto de tempo que ele não joga com frequência aqui pelo Cruzeiro. A última partida foi contra o Brusque, ele entrou no segundo tempo, jogou 27 minutos daquela reta final. O time não conseguiu, jogar bem com ele. Jogou também aí 19 minutos contra o Ituano e outros 11 contra o Vila Nova, aquele time reserva, dentro de casa. E a última partida que ele foi, no caso, jogou como titular, foi contra o Fluminense no jogo da ida da Copa do Brasil, 54 minutos. E no jogo anterior também, vitória de 2-0 sobre a Ponte Preta, ele jogou 86 minutos. Então, ele teve uma sequência ali contra Vasco, Ponte Preta e Fluminense como titular, mas depois disso acabou perdendo muito espaço com o Pesolano, Nos últimos 10 jogos, ele jogando apenas uma partida, enfim, várias delas nem ficou no banco de reservas. Bem surpreendente mesmo, inclusive no jogo contra o Operário na quinta-feira, mesmo dentro de casa, o Fernando Canezin não apareceu, no caso, nem no banco. E outros jogadores que foram comentados, que agora eu quero falar um pouco mais. Outro aqui que eu quero destacar é sobre o Rômulo, tá? Ele que eu pesquisei realmente assim, para ver se tinha alguma informação. Não achei nada ainda, tá? Mas o Rômulo praticamente aposentou, tá, gente? No caso, o jogador que já tem as suas empresas também, direto ele posta algumas das suas funções lá no Instagram e tá focado muito mais no extracampo do que propriamente pelo Cruzeiro, até porque, se não me engano, foi dois jogos consecutivos dentro de casa contra o Náutico e contra esse no Operário que eu vi, no caso, que ele estava ali na arquibancada contra o Náutico, mesmo não tendo suspensão de cartão amarelo, nem mesmo não estando lesionado, e também contra a equipe, no caso do Operário, ele estava ali em casa, se eu não me engano, postou algumas fotos com a camisa do Cruzeiro. Tem um papel de, assim, muito próximo com a Raposa, não parece estar brigado, nem nada do tipo, mas é um jogador que ele entende que o ciclo dele no futebol já meio que está terminando, até porque já está aí com seus 35 anos de idade, se não me engano até a filha dele nasceu recentemente também, então acho que o Rômulo também não precisa ficar esquentando a cabeça assim, mais para ficar jogando bola, tá? Eu achei ele um bom jogador, tem um bom potencial, mas realmente temos que concordar que depois do estadual também, o Rômulo não tem dado conta, do ritmo aí da Série B nesse ano, mesmo ano passado tendo sido importantíssimo para o Cruzeiro. Nesse ano, 25 jogos, ano passado 46 atuações, com 6 assistências, foi importante ali, jogava numa função de lateral direito, chegou para ser volante, mas raramente fez essa função. O Rômulo, o último jogo dele também foi contra o Brusque, onde ele começou sendo titular, depois disso também não apareceu mais no banco de reservas. E outros jogadores que foram citados, no caso pelos torcedores, o Rodolfo, esse também eu acho que não deve continuar para o ano que vem, tem contrato até o final desse ano.
Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o Renato Gaúcho e o Paulo Pezzolano, onde assim, eu trouxe aqui um vídeo no canal. Na última semana o técnico foi anunciado pelo Grêmio e falou um pouco mal do Cruzeiro e do Paulo Pezzolano, né? Onde uma das frases, né, ele falou o seguinte: o Cruzeiro está disparado, mas não tem um futebol bonito. E assim, a Rádio 98 FM fez uma entrevista junto com o Pezzolano e ele foi perguntado, né, sobre, no caso, esse assunto, e demonstrou uma opinião diferente e com muita cautela, com muita calma, falando assim sobre esse caso, onde ele falou o seguinte sobre o Renato Gaúcho, abre aspas: eu admiro muito o Renato como treinador, mas fica aberto, o que é jogar bonito, o que é jogar, no caso, o que é bonito, né, é muito pessoal. Para ele o Cruzeiro não joga bonito, mas para mim nós jogamos muito bonito sim. Somos o time que tem mais gols no campeonato, que mais ataca, que mais tem posse de bola, mais vitórias e se impõe sobre todos os adversários, somos superiores. Para mim, jogar bonito, sendo bem prático, é ter sempre mais oportunidade de gols que o rival no jogo. Isso para mim é jogar bonito, porque estou mais perto de ganhar. Posso perder se me atacar 2 vezes? Posso, mas empatar também. Mas se eu não ataco 20 vezes e o rival 10, 8, eu estou mais perto de ganhar. Fecha aspas. Ou seja, assim, ele deixando claro, né, e mostrando as armas ofensivas aí do Cruzeiro nessa temporada. Até porque, igual eu falo, né? Se ele quisesse ser extremamente ignorante também, o Paulo Pezzolano poderia ser. E eu também não julgo, tá? Vem muita gente falando, nossa, o Renato Gaúcho é muito desumilde, que não sei o quê. Eu até entendo ele, tá? É muito mais fácil ele ter mais destaque, voltar à mídia sempre, ser um pouco mais arrogante, do que ele ser extremamente conservador quando ele está, por exemplo, em um time pequeno e tudo mais. Ninguém vai falar nada, mas quando ele, no caso, se expõe de jeito assim, surge uma repercussão gigantesca. Não é à toa que é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo aqui falando novamente do Renato Gaúcho, né? Então, isso aí é uma estratégia, até poderia dizer de marketing mesmo, pro nome do Grêmio, do Renato Gaúcho estar sempre bem falado, é uma alternativa excelente. E se o Paulo Pezzolano quisesse tacar mais fogo nessa fogueira, poderia ter falado muito mais, né, e tudo mais, falar que o Cruzeiro, igual ele falou aqui, né, mas em umas palavras muito bem colocadas, para dar uma amenizada nessa história também. Acho que não precisa ficar